boa noite. O cenário político no país está tão movimentado que desde a edição de ontem do Jornal do Novo Tempo, tudo já mudou. O que acontece é uma incessante briga entre os três poderes. Um achando que é mais poderoso do que o outro, um tentando desmoralizar o outro. É manobra política para driblar a justiça, divulgação de grampos para contornar a manobra. Ex-presidente assumindo o cargo com o dito propósito de reconquistar a base no Legislativo. Bases que eram aliadas, deixando o governo e a justiça impedindo ações do Executivo novamente. Os três poderes precisam fiscalizar um ao outro, mas também precisam saber conviver e entender os seus respectivos limites. E hoje você também vai ver. Hoje foi o dia da posse oficial do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, decisão que já foi suspensa. Manifestações contra o governo seguem movimentando todo o país pela terceira vez na semana. No Congresso já está eleita a comissão do impeachment. O mundo todo repercutiu as movimentações políticas do país. E ainda, hoje, a gente também fala sobre a mudança no Código de Processo Civil que entra em vigor amanhã. Hoje, pela primeira vez, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado e professor Misael Barreto Júnior, que atua como assessor jurídico no Centro Universitário Adventista, o UNASP. E eu conto também com a sua participação. Hoje nós perguntamos para você qual é a sua impressão deste momento de crise política aqui no Brasil. O que é que você acha que vai acontecer agora? Mande sua opinião para a gente pelo nosso WhatsApp, anote aí. O DDD aqui é 12, o número é 981352908. Eu repito para você, DDD 12 e o número 981352908. E você pode responder essa pergunta também sobre a sua opinião a respeito deste momento político no Brasil, o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Responda também pelo facebook.com/ntjornalismo. E a gente já abre o jornal direto com informações ao vivo com o repórter Murilo Leles, que está agora na Avenida Paulista, em São Paulo, onde ocorrem novos protestos contrários ao governo Dilma Rousseff. Murilo, como é que está o clima aí na Avenida Paulista agora? Boa noite, Hélio. Aqui na Avenida Paulista agora o clima está super tranquilo. Nós chegamos aqui por volta das 5h30 da tarde. Tinha mais ou menos uns 3 mil pessoas aqui na Avenida Paulista, agora está chegando mais gente aqui na avenida. O clima é bastante tranquilo, é pacífico, não houve confronto nenhum aqui, a polícia trabalha normalmente, o pessoal reivindica muitas melhorias para o Brasil, o pessoal está muito indignado, pede justiça com todo esse caso que está ocorrendo. Então o clima está bem tranquilo aqui na Avenida Paulista, Hélio. Murilo, há pessoas chegando agora para a manifestação. Como é que está essa movimentação de manifestantes? Exatamente, Hélio. O pessoal cada vez mais está chegando aqui na avenida. Eles estão aglomerados em frente ao prédio daqui da Fiesp, aqui na Avenida Paulista. E, como eu falei, o clima está muito tranquilo. Não houve focos de violência, de confusão, de baderna. E as pessoas aqui realmente elas querem seus direitos, elas querem que o Brasil seja um país mais digno. Eu andei conversando aqui com algumas pessoas aqui em torno da avenida e muitos deles estão totalmente indignados com a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de encarar um ministério agora. Então, muitas pessoas também chegaram de outros bairros. Estamos com alguma dificuldade com a conexão com o repórter Murilo Leles, que está agora na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, onde novamente há registros de manifestações contra o governo Dilma Rousseff. E a gente volta a falar com o Murilo daqui a pouco na sequência do jornal. Nesse dia histórico para a política brasileira, o principal fato foi, claro, a posse de cargo de ministro da Casa Civil pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula. Uma posse que foi suspensa minutos depois pela Justiça. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio.
Ministro Lula. Hoje de manhã, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto e contou com a presença de políticos da base aliada, líderes das centrais sindicais, militantes e pessoas convidadas. Para iniciar o discurso, Dilma saudou os brasileiros e brasileiras de coragem presentes à posse e disse também que o ex-presidente é o maior líder político do país e que a crise trouxe a magnífica oportunidade de ter Lula no governo. Os brasileiros e as brasileiras de coragem que estão aqui dentro desta sala. Queridos amigos, queridas amigas, todo mundo sabe que as dificuldades, muitas vezes, costumam criar grandes oportunidades. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. Enquanto Dilma se posicionava na tribuna para iniciar o discurso, o deputado federal Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, entrou no Salão Nobre e gritou: vergonha, vergonha. Bom dia. Imediatamente após a manifestação, parte dos convidados ficaram em pé, vaiaram o deputado da oposição e começaram a gritar em coro: não vai ter golpe. Durante a cerimônia, os políticos convidados também gritaram frases contra a Rede Globo. O episódio não afetou o andamento da cerimônia. No entanto, pouco depois do ato de posse, o juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, emitiu uma decisão liminar pedindo a suspensão da posse de Lula na chefia da Casa Civil. No texto, o juiz Catapreta menciona que a posse de Lula no cargo de ministro pode ocasionar intervenção indevida na atividade da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O juiz afirma também que o ato de Dilma em nomear o ex-presidente visa impedir o livre exercício do Poder Judiciário. Além disso, a decisão menciona que o poder do Executivo não depende da atuação do ministro-chefe da Casa Civil e pede a suspensão da nomeação de Lula. A Advocacia Geral da União, que defende o governo na Justiça, vai recorrer para tentar derrubar a liminar. E hoje eu estou recebendo aqui Misael Barreto Júnior, ele é advogado, é professor de Direito, especialista em Código de Processo Civil. A gente vai falar sobre o Código de Processo Civil aqui no Jornal de hoje, mas daqui a pouco, porque a gente precisa começar a falar também sobre esses assuntos que estão aí na reviravolta política. Doutor Misael, obrigado pela sua presença com a gente. Boa noite. Boa noite. Olha, o juiz que suspendeu, que deu essa liminar suspendendo a posse do ex-presidente Lula como ministro, ele já divulgou abertamente em redes sociais que participou de protestos contra o governo Dilma, abriu, inclusive, que votou no Aécio nas últimas eleições. Ele próprio já assumiu esse posicionamento, e eu posso dizer publicamente, porque por meio de redes sociais, o que é de acesso público. À luz do Código de Processo Civil, existe algo de errado, algum problema nesse contexto, Misael? Veja só. Esse assunto não pode ser visto somente à luz do Código de Processo Civil. A Constituição Federal, quando estabelece os parâmetros do exercício da magistratura, ela estabelece a imparcialidade do juiz. E aí o Código de Processo Civil trata da questão do impedimento ou suspeição. No impedimento, a lei já declara que o juiz é parcial, portanto, deve ser substituído do caso. No caso de suspeição, há uma suspeita de que o juiz poderá ser parcial. E o que se levanta para essa hipótese em relação ao juiz da 4ª Vara Federal do Distrito Federal é se ele seria suspeito de ser parcial ao proferir essa decisão em razão dessa revelação da sua condição de oposição política ou manifestação, de participação em manifestações. Então, é a questão da suspeição. A suspeição é mais leve do que o impedimento. E ele já se manifestou, o próprio magistrado se manifestou, no sentido de que o Poder Judiciário tem, dentro da magistratura, diversas ideologias, posições e crenças pessoais dos magistrados
que não os tornam imediatamente suspeitos a ponto de serem parciais no processo. Portanto, se defende no sentido de que a parcialidade não é automática nem imediata, porque o próprio Poder Judiciário vive essa diversidade de pensamento entre os seus magistrados. Você falando sobre isso, Misael, eu me lembrei da indicação feita pela presidente Dilma Rousseff para o último ministro do STF, que assumiu o mandato no STF, que é o ministro Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, do Paraná, que, inclusive, quando ele foi indicado pela presidente Dilma, a oposição levantou esses questionamentos, porque anteriormente ele havia já se pronunciado publicamente também como apoiador do governo Dilma. Então entra quase que no mesmo processo aí, dessa questão de levantar suspeitas ou não a respeito do procedimento que o juiz virá a ter. Nesta mesma linha, há outros questionamentos. O próprio ministro Dias Toffoli foi advogado militante do Partido dos Trabalhadores. Depois foi advogado-geral da União e depois tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal. E nesta linha, um dos indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Fernando Henrique Cardoso foi o ministro Gilmar Mendes. Enfim, essa lógica de indicações para o Supremo Tribunal Federal perpassa por essa questão de convicções e etc. Não fica distante do que nós estamos tratando do magistrado, o doutor Itagiba Catapeta Neto. Ok. O juiz Sérgio Moro tornou pública a quebra de sigilo telefônico que traz conversas do ex-presidente Lula. As conversas foram gravadas pela Polícia Federal e incluem uma ligação de ontem à tarde entre Lula e Dilma. Em uma das gravações, os dois preparam um termo de posse a ser assinado. Além disso, o monitoramento sugere também uma tentativa de influência no Ministério Público e no Poder Judiciário. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Em outra conversa, Dilma e Lula criticam a divulgação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral. E o ex-presidente ainda faz uma referência ao que ele chama de República de Curitiba, uma possível alusão ao local central da Operação Lava Jato. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um Parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre, que vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Quem também aparece nas gravações é o até então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. No diálogo com o ex-presidente, Lula afirma que o juiz Sérgio Moro quis fazer um espetáculo antes da decisão e eles conversaram sobre a denúncia de Lula pelo Ministério Público Federal. Diga, Excelência. Tudo bem, querido? Tudo bem. Suportou a injeção de saco? Não houve tortura. Você sofreu mais do que eu. Não, todo mundo. Não, foi a mesma pergunta de sempre, Wagner, a mesma coisa de sempre. Eu acho. Só para fazer a cena. É importante você falar com a Dilma. Eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que está na Suprema Corte e que está na mão da Rosa Weber. Entendi. Sabe, eles estão tentando antecipar. Como eles ficaram com medo que a Rosa fosse dar, sabe, eles estão tentando antecipar tudo isso. Entendi. Porque ela poderia tirar isso do Lava Jato. Então o Moro fez um espetáculo para comprometer a Suprema Corte. Eu acho que não é só isso não. Eles estão querendo criar clima, agora só falam de renúncia, clima para o dia 13. Então bate em você. Eu disse ontem, quando saiu a matéria da Estudar, eu disse, amanhã eles vão fazer alguma com o Lula. Terça-feira o filho da OAB vai botar aqui, dizendo que o Conselho da OAB acha que nesse caso é uma palhaçada, porque o Delcídio, que eu não imaginei que era tão canalha, ele fala de Passadina, por exemplo, foi arquivada pela PGR, fala que você mandou isso, mandou aquilo, tem prova de... eu não sabia que ele fosse tão escroto. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela tá aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela para decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que não fizeram. Falou.
Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço, dá um abraço à Marisa e dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. No mesmo dia em que foi deflagrada a 24ª fase da Operação Lava Jato, Lula conversou com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que se solidarizou com a situação do ex-presidente. Alô, meu amigo. Querido prefeito, tudo bem? Você não precisa de solidariedade, mas estou ligando para te dar um abraço, dizer que estou contigo nesse absurdo aí que fizeram com o senhor na sexta-feira. É um escândalo, é uma vergonha. Obrigado, querido. Tem que ter muita carcaça, seu posicionamento foi excepcional. Tem que parar com essa palhaçada no Brasil, tá demais mesmo. Passou de todos os limites, presidente. Todo limite, isso é verdade, todo limite. Esse negócio do Delcídio, então, eu falo até pelo meu caso aqui, que eu vi na suposta delação premiada dele, negócio de acordo na CPI, né? O Delcídio foi uma vergonha. É livro de memórias, o cara fica agora virou delação premiada, ficar fazendo livro de memórias, entendeu? É isso, querido. É isso. Teve uma conversa, e assim, a conversa teve... Uma hora nós vamos conversar um pouco, porque... Eu acho que foi a chance que esse país tem de brigar com eles para tentar colocá-lo no seu devido lugar. Ou seja, nós queremos instituições sérias, mas tem que ter limite, tem que ter regras. Não, passou de todos os limites mesmo. Mas, meu amigo, falando sério, estou aqui do teu lado, conta comigo aqui, o senhor sabe da minha gratidão, da minha admiração. Obrigado, querido. Aqui o senhor tem soldado, estou administrando aqui as minhas crises também, segurando o pezãozinho. Eu sempre tenho que falar uma coisa pro senhor. Minha vida começou com Lula e Cabral. Terminou com Dilma e Pezão. O senhor não faz ideia como eu tô sofrendo. Mas você, com todo o problema, querido, você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque os outros... É verdade. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com Vossa Excelência, com o Sérgio Cabral, é uma coisa. Segurar com aquela... bom humor do Pezão, sabe? Lembra daquele personagem que tinha... Mas o teu bom humor e a tua competência supera isso, querido. Estamos juntos, minha solidariedade, vamos em frente dessa história. Nessa mesma ligação, inclusive, Eduardo Paes ainda brinca com Lula a respeito do triplex no Guarujá, do sítio em Atibaia e da compra de um barco de R$4 mil, pedindo ao ex-presidente, em tom de brincadeira, que ele pare com as manias de vida de pobre. A gente tem ainda, são várias outras gravações que foram feitas ao longo de alguns dias com ligações grampeadas no telefone do ex-presidente Lula. Ao longo do jornal, a gente volta a trazer aqui outros trechos de conversas do ex-presidente. E o governo nunca esteve numa situação tão difícil como agora. A prova foi o resultado da votação para a criação da comissão especial na Câmara, que terminou em mais de 400 votos contra o governo e apenas 1 a favor. É que os últimos acontecimentos colocam o Planalto numa situação extremamente delicada, principalmente depois da divulgação dessas gravações feitas em ligações telefônicas do ex-presidente, o que incluiu uma conversa considerada muito suspeita com a presidente Dilma Rousseff. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, se pronunciou ainda ontem à noite sobre as gravações que fazem referências a ministros do STF, a quem Lula chama de acovardado em uma das conversas. O Supremo não é benevolente. Amanhã ou depois, se houver o processo crime no Supremo, nós julgaremos não pela capa, considerado este ou aquele acusado, mas pelo conteúdo do processo. Os governistas correram para tentar explicar a conversa entre Dilma e Lula. Foi publicado no Diário Oficial da União, em edição extra, a nomeação do presidente Lula, ministro-chefe da Casa Civil. Tomando a providência para essa publicação, a presidenta Dilma ligou para o presidente Lula. Houve uma gravação e a divulgação dessa gravação de um ato estritamente administrativo. Está aqui a prova para o país. O que ocorreu hoje foi uma arbitrariedade muito grande. O grampo envolvendo uma presidenta da República é um fato muito grave. Nós entendemos que esse ato está estimulando uma convulsão social e isso não é papel do Poder Judiciário. Hoje, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou a jornalistas sobre as acusações que Dilma tenha tentado interferir para proteger Lula da prisão. José Eduardo Cardoso também falou sobre a liminar
que suspendeu a posse de Lula como ministro. Ele não pode praticar os atos decorrentes da sua posse. Houve uma investidura, não foi anulada a investidura do cargo, há uma suspensão dos efeitos da investidura. Há uma suspensão dos efeitos da investidura. Perguntado se Lula pode ser preso agora que está com a posse suspensa, Cardoso foi categórico. Essa é uma discussão jurídica que pode ser bastante polêmica. Eu não vou entrar nela porque não é isso que está nos preocupando nesse momento. Ele não foi nomeado por força de um foro privilegiado. O que nos preocupa é ele poder exercer normalmente seu cargo para contribuir com o governo e com o país. Na Câmara, quem saiu em defesa do governo logo após a instalação da comissão especial foi a deputada Érica Cocai. Por isso não podemos admitir que a vontade de alguns ela seja imposta através de instrumentos que não estão abarcados pela própria democracia e o Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando, e ninguém fala aqui que houve uma gravação ilegal. Porque não havia mais autorização, segundo o senhor próprio Moro, não havia mais autorização judicial para fazer a gravação que foi feita. E o próprio Moro diz que isso não é relevante o quê então? Se você faz e grampeia a presidenta da República, não encaminha isso para o STF e acha que é possível resolver na marra e resolver furindo a lei à vontade dos insatisfeitos, porque não conseguem ganhar uma eleição. Muito obrigado, nobre deputada. A própria presidente Dilma condenou o grampo autorizado por Sérgio Moro durante a cerimônia de posse de Lula. Ela fez questão de mostrar o documento de posse que enviou para Lula. É o documento sobre o qual ela tratou por telefone com o ex-presidente. Repudio total e integralmente todas as versões um pouquinho. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre o seu caráter republicano. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a defesa que o governo apresenta a respeito dessas gravações, a respeito da indicação de Lula como ministro. Mas nesse momento a gente vai lá para a Câmara Federal, onde os deputados estão agora fazendo a instalação da comissão especial que vai julgar o processo de impeachment. Vamos acompanhar um pouco. Uma preocupação quanto a isso. Senhor deputado JHC, posteriormente eu darei a palavra ao Paulo Avelino e Afonso Florencio. Mas a decisão que foi adotada aqui pela presidência se baseia no mesmo rito que ocorreu no processo do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. E também, naquela época, foi eleita a comissão, ao mesmo tempo o presidente e os vice-presidentes. E o Supremo deu respaldo a convalidar esse mesmo procedimento. Então, nós estamos seguindo aqui o que ocorreu no impeachment do presidente Collor e também baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós vamos manter esse procedimento. Não, antes o deputado Pauderlei, deputada... A gente está ouvindo aí o deputado Jutaí Júnior, ele é do PSDB da Bahia. A comissão foi votada, foi formada agora no final da tarde e esta é a primeira reunião da comissão, onde vão ser escolhidos o presidente, os vice-presidentes, também o relator dessa comissão que vai analisar o processo de impeachment contra a presidente Dilma. A expectativa dos deputados é que o quanto antes isso seja montado, porque eles têm pressa de colocar o processo em andamento. Agora a gente acompanha um outro trecho, uma outra gravação feita também com o ex-presidente Lula, dessa vez conversando também com o ministro Jacques Wagner, que recebeu uma ligação do presidente do PT, Rui Falcão, no dia 10 de março.
foi quando o Ministério Público Federal havia pedido a prisão preventiva de Lula, você deve lembrar. Na conversa, Jacques Wagner lembra Rui Falcão sobre as condições do telefone do ex-presidente, possivelmente se referindo ao fato de que o presidente está sendo monitorado pela Polícia Federal. Durante o diálogo, o presidente da legenda, Rui Falcão, pede que Wagner interfira na decisão sobre o pedido de prisão de Lula, pressionando a ministra do STF, Rosa Weber. Alô? Alô? Oi. Oi, Jacques. O louco do Conselhino aqui pediu preventivo eu Lula. vi, pô. Sim, e eles vão deslocar alguém para cá? Como é que é? Deslocar em que sentido? Não, acho que tem que vir alguém para cá, para se mexer aqui também. Mas alguém quem? Só para eu entender. Não, que eu não estou raciocinando, eu estou querendo entender. Não tem ministro da Justiça, não tem... Não, tem ministro da Justiça, ele está no ministério, claro. Ele está no posto. Alguma iniciativa você precisa tomar, porque está na mão de uma juíza da 4ª vara, que não sabe quando toma decisão, mas pode tomar decisão hoje. Nós somos... Ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem advogado para lá, estamos chamando deputado. Falou, ok. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu estou por fora. Então, consulta isso também, porque... Mas ele já decidiu? Não, mas nós estamos, todo mundo pressionou ele aqui, Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo. Tá bom. E a situação do governo vai ficando pior praticamente a cada instante. Salvar o mandato da presidente Dilma agora vai ser muito mais difícil. A ausência de senadores do PMDB e do próprio vice-presidente Michel Temer na posse de Lula hoje é uma amostra de que o principal partido de apoio está mesmo muito propenso a deixar a base, coisa que já foi anunciada ontem à noite pelo PRB, que é inclusive dono do Ministério do Esporte. O cargo já foi colocado à disposição pelo partido. O PP também já ameaça abandonar o barco do governo e assim a base aliada de Dilma vai se enfraquecendo, o que vai custar caro na hora de votar o processo de impeachment na Câmara, como a gente tem visto ali. Eu volto a conversar aqui com o doutor Misael. Essa divulgação dos áudios está sendo apontada pelo governo como uma ilegalidade, como irregularidade, como um desrespeito à Constituição. Existe base para a gente dizer que o governo tem razão em afirmar essa irregularidade? É cedo para dizer sobre o caso especificamente. Nós podemos dizer que a regra prevista na Constituição Federal é que os processos são públicos. Essa é a regra. A exceção é o sigilo do processo. Ora, veja, a argumentação do juiz Sérgio Moro é no sentido de que, por tratar de pessoas públicas, haveria legitimidade de toda a sociedade conhecer das suas atuações. Então, em regra, e ele já tinha feito isso em outras fases da operação, dado publicidade às diligências e às provas coletadas. Neste momento, ele continuou mantendo o padrão que estava tendo de dar publicidade. Há uma discussão, evidentemente, quanto à estrita participação da presidente da República nas gravações. E aí os juristas têm se dividido bastante no sentido de que talvez o juiz Sérgio Moro deveria, ao constatar que se tratava da presidente, imediatamente ter encaminhado o assunto para o Supremo Tribunal Federal. Mas isso é uma questão que você falou dividida. Há juristas que pensam assim e há outros que não. A Constituição ela não tem uma claridade a respeito do tema? Para não haver dúvidas? A Constituição é clara no sentido da publicidade, mas veja, imagina a seguinte situação, a presidente não está grampeada, mas se você faz o grampeamento em todas as pessoas com que se relacionam com a presidente, você acaba ouvindo todas as ligações dela. Então, neste sentido, é que uma vez constatada a participação da presidente da República, o questionamento é que deveria ser deslocada a competência para o Supremo Tribunal Federal. Por conta do foro privilegiado da presidente. Exatamente. Certo. E aí isso valeria também para os ministros com quem o Lula conversou? Sim, o mesmo parâmetro previsto para os ministros. Certo. Hoje foi um dia intenso no cenário político brasileiro. Nossa pergunta hoje para você é justamente a respeito desse assunto. Qual é a sua impressão deste momento de crise política no Brasil? O que é que você acha que vai acontecer agora? Manda a sua opinião para a gente pelo WhatsApp, o DDD aqui é 12, o telefone é 98135-2908.
12, o nosso DDD 981352908. Muita gente participando aqui. Pode mandar também a sua opinião pelo facebook.com/ntjornalismo. A Bruna Cordeiro, de Itapeva, São Paulo, diz: boa noite. Eu, sinceramente, não sei mais o que pode acontecer, mas eu aguardo que o Lula seja preso. Opinião da nossa telespectadora. O Wagner Viana, de Fortaleza, no Ceará: eu acho que a Dilma vai ser deposta, vai perder o cargo e várias prisões de autoridades ainda vão acontecer. Não só do PT, ele ressalta aqui, mas também do PSDB e de outros partidos que estão contaminados com a corrupção. Opinião do nosso telespectador. A gente vai para um rápido intervalo agora, eu volto já e no próximo bloco a gente discute sobre o novo Código de Processo Civil e também sobre as manifestações contra o governo que acontecem pelo terceiro dia seguido.